E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia mecânica, da resultante centrípeta e do lançamento de projéteis. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um bloco de massa Mzinho desliza para baixo sobre uma pista inclinada sem atrito. Ele é liberado a uma altura Hzinho acima da base do loop. Item A. Qual é a força da pista inclinada sobre o bloco na base, representada pelo ponto A? Item B. Qual é a força da pista sobre o bloco no ponto B? Item C. Qual será a velocidade do bloco ao deixar a pista? Item D. A qual distância do ponto A o bloco aterrissará no chão? Para resolver o item A, eu vou começar recorrendo ao princípio de conservação da energia mecânica, pois neste caso, a força de atrito é desprezada, além da força de resistência do ar. Sendo assim, para determinar a intensidade da força que a pista exerce no bloco no ponto A, representada pela força normal NA, eu vou começar recorrendo a essa igualdade. A energia mecânica em C é igual à energia mecânica em A. Admitindo que o bloco parte do repouso no ponto C, a energia mecânica em C se resume apenas à energia potencial gravitacional, dada pela massa do bloco, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, vezes a sua posição, representada por y0, medida em relação ao nível zero de energia potencial. Isso é igual. A energia mecânica em A se resume apenas à energia cinética do bloco em A, pois em A ele se encontra justamente no nível zero de energia potencial gravitacional. Logo, a energia mecânica em A é mVA² sobre 2. Simplificando a massa e sabendo que y0 é igual a Hzinho, vemos que VA² é igual a 2 vezes G vezes H. Consequentemente, VA fica dada pela raiz quadrada de 2GH. Vamos agora em busca da intensidade da força normal no ponto A. Como o bloco descreve um movimento circular, a resultante é centrípeta. Além da força normal NA, atua no bloco a força peso na vertical e para baixo. Consequentemente, a resultante centrípeta em A é a normal em A menos o peso. Logo, mVA² sobre o raio da trajetória mais a intensidade da força peso é igual a normal em A. VA² é 2GH. Sendo assim, a gente obtém, observe a igualdade, m sobre r multiplicando 2GH. Vamos lá. M sobre r multiplicando 2GH. Consequentemente, a intensidade da força que a pista exerce no bloco no ponto A, a normal em A, é igual. Colocando mg em evidência, você vai encontrar 2Hzinho sobre R mais 1. Observe o resultado obtido. Vamos agora determinar a força que a pista exerce no bloco no ponto B, representada pela força normal, NB. Para determiná-la, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio apresentada no item A. Primeiro, eu vou começar conservando a energia mecânica entre os pontos C e B. A energia mecânica em C é igual à energia mecânica em B. A energia mecânica em C, conforme vimos anteriormente, é igual a mgh. Isso é igual. A energia mecânica em B é composta pela energia cinética e também pela energia potencial gravitacional, pois em B o bloco ocupa a posição y1 medida em relação ao nível zero de energia potencial. Consequentemente, nós temos mVb² sobre 2 mais mg vezes y1. Eu posso simplificar a massa e a partir daqui, nosso desafio está em encontrar a posição y1. Para fazer isso, eu vou analisar esse triângulo retângulo. Observe o quadro.
A posição y1 é dada por essa medida. Portanto, se eu conseguir descobrir essa medida, eu consigo determinar o valor de y1. Para descobrir, portanto, essa medida, eu vou recorrer ao cosseno de θ, ao cosseno de 45 graus. Observe o quadro. O cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, é igual a essa medida, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o raio da trajetória circular. Logo, observe a igualdade, o cateto adjacente é R vezes raiz de 2 sobre 2. Vamos lá. O cateto adjacente, ele é R vezes a raiz de 2 sobre 2. Muito bem? Sendo assim, y1, ou seja, essa medida é igual ao raio menos essa medida, que é R raiz de 2 sobre 2. Então, logo, y1 é R menos R raiz de 2 sobre 2, e, portanto, R que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. Bom, sendo assim, essa igualdade fica da seguinte forma. VB elevado ao quadrado é igual. Então, observe o seguinte. Nós temos 2GH, já vou passar o número 2 multiplicando, menos 2G y1. Levando o y1 nessa igualdade, você encontra a seguinte expressão. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar 2G em evidência, vou colocar H menos Y1 e já vou extrair a raiz quadrada. Com isso, a gente obtém VB é igual. Então vamos lá, VB ao quadrado é 2G que multiplica H menos Y1. Então, H menos Y1, que é R que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2, tudo isso na raiz quadrada. E com isso, a gente já consegue determinar, resolver o item C. Está aqui o módulo da velocidade com que o bloco deixa a pista. Muito bem? Portanto, o item A está resolvido e o item C também. Vamos agora determinar a intensidade da força normal no ponto B. Observe a figura mais uma vez. Em B, as únicas forças que estão agindo no bloco são, além da força normal NB, a força-peso na vertical e para baixo. O movimento é circular, portanto, a resultante é centrípeta. Então, a resultante centrípeta é a intensidade da força normal em B, observe que a normal aponta diretamente para o centro da trajetória, menos a intensidade de uma componente da força-peso. Eu vou desenhar o peso aqui no cantinho. Observe o seguinte, a componente da força-peso que me interessa é a componente na direção radial, obviamente. Portanto, eu preciso ir em busca dessa componente que eu vou chamar de P radial. A resultante centrípeta, a sua intensidade é igual a NB menos P radial. Agora observe o seguinte, esse ângulo aqui, ó, que eu ilustro, também vale 45 graus. Por quê? A força-peso está na vertical, assim como esse segmento de reta. E aqui nós temos o segmento de reta inclinado. Consequentemente, esses dois ângulos são iguais, são ângulos correspondentes. Aqui nós temos o ângulo reto, logo, a componente PR, a sua intensidade, é igual à intensidade da força-peso vezes o cosseno de θ. Logo, eu posso substituir diretamente aqui por P vezes o cosseno de θ. Muito bem? Logo, a resultante centrípeta em B, dada por M vezes VB ao quadrado sobre o raio da trajetória, é igual a NB menos MG vezes o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Observe a igualdade obtida. Logo, a normal em B é igual a M sobre R que multiplica VB ao quadrado. Então, olha só, M sobre R vezes VB ao quadrado. VB ao quadrado é
2G que multiplica H menos R que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Então aqui nós temos mVb ao quadrado sobre o raio. Muito bem. Mais mg, agora eu vou jogar este termo somando do lado esquerdo, mg raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Bom, vamos melhorar essa expressão. A intensidade da força normal em B é igual. Eu vou colocar, mais uma vez, assim como eu fiz no item A, mg em evidência. Então nós temos mg em evidência, aqui nós temos agora 2 sobre R. 2 sobre R, eu vou fazer a distributiva aqui dentro. Então vamos lá, mg eu coloco em evidência. 2 sobre R vezes H, então vai dar 2H sobre R, certo? Menos, agora nós temos 2 sobre R vezes este termo. 2 sobre R vezes este termo, o R cancela, fica 2, né? Menos 2 que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem? E como eu coloquei mg em evidência, mais raiz de 2 sobre 2. Observe o resultado obtido. Então vamos confirmar se está tudo ok. mg em evidência, 2 sobre R multiplicando H, 2H sobre R. 2 sobre R vezes R dá menos 2, que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. mg em evidência, então tudo isso aqui somando raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Agora, vamos melhorar aqui dentro. Observe o seguinte. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2 vai dar mais raiz de 2. Então, aqui dentro, nós temos menos 2 mais raiz de 2. Muito bem? Bom, raiz de 2 mais meio raiz de 2 vai dar 3 meios vezes a raiz de 2. Então, eu posso agora trocar essa soma por 3 raiz de 2 sobre 2. 3 raiz de 2 sobre 2. Muito bem? E com isso, a resposta fica mais enxuta. Então, vamos agora ilustrar este resultado. Eu vou colocar normal em B aqui em cima para ganhar um espacinho na resolução do item D. Então, vamos lá. Observe o cálculo. A força normal em B, a sua intensidade é dada por, então vamos lá, mg, que vai multiplicar 2Hzinho sobre R, então 2Hzinho sobre R, mais um fator numérico. E aí fica no mesmo modelo as duas respostas. Então nós temos 2Hzinho sobre R mais 3 raiz de 2 sobre 2 menos 2. Observe o resultado obtido, o cálculo realizado. Vamos agora, enfim, para o item C. Então, observe que, ou melhor, para o item D, aqui nós temos o item C e aqui nós temos o item B. Muito bem? No item D, ele pede a distância que o bloco vai aterrissar do ponto A. Para resolver este item, eu vou recorrer à teoria de lançamento de projéteis. Observe o quadro antes disso. Eu coloquei a origem do meu sistema de coordenadas exatamente no ponto A. O eixo X orientado na horizontal e para a direita, o eixo Y orientado verticalmente para cima. Como o bloco perde o contato com a pista no ponto B, ele já parte de uma posição inicial x0 e y0 diferente de 0. Então, eu vou começar determinando justamente essas posições iniciais, para que eu possa equacionar o movimento na direção do eixo x
onde o movimento é retilíneo e uniforme, não se esqueça disso, e depois relacionar com a equação do movimento na direção do eixo y, onde o movimento é retilíneo, uniformemente variado. Então vamos lá, vamos determinar x0 e y0, a posição inicial do bloco quando ele perde o contato com a pista. Bom, a posição y0 coincide com a posição y1 que aqui se encontra. Então vamos lá. A posição y0 ela é justamente r que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. Vamos agora em busca da posição x0. Vamos lá. Vamos no rascunho. A posição x0 corresponde à medida desse segmento de reta. Então, ó, aqui se encontra a posição x0. E nessa minha análise, o y0 é igual ao y1. Então, vamos lá. Para determinar x0, basta encontrar esse segmento de reta. Agora, o triângulo é isósceles. Embora a minha figura não esteja exatamente em escala, se esse ângulo é 45 graus, esse ângulo também vale 45 graus. Nós temos um triângulo retângulo e isósceles. Consequentemente, esta medida é igual a esta medida que aqui se encontra. Eu acabei de apagar o valor aqui, mas essa medida é justamente r raiz de 2 sobre 2. Logo, eu posso afirmar com tranquilidade, pelo fato do triângulo ser isósceles, que x0 é r raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Observe, portanto, a posição inicial do bloco a partir do instante em que ele perde o contato com a pista. Muito bem. Bom, então vamos lá. Equacionando o movimento agora na direção do eixo x. X é igual à posição inicial x0 mais a velocidade inicial na direção do eixo x vezes o tempo t. Sendo assim, x é igual a x0, que é r raiz de 2 sobre 2, mais a componente da velocidade vb na direção do eixo x. Observe o seguinte, vb é tangente à trajetória circular, portanto, este ângulo, eu espero que a figura não esteja muito poluída, vale 90 graus. Esse ângulo inteiro mede 180 graus. Se eu tenho 45 graus e 90 graus, alfa corresponde a 45 graus. Logo, V0x é VB vezes o cosseno de 45. Então, nós temos VB vezes o cosseno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes T. Então, essa é a equação do movimento na direção do eixo x. Vamos agora equacionar o movimento na direção do eixo y. Y é igual a y0 mais v0yt menos a aceleração da gravidade local vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Observe que a aceleração da gravidade local está orientada em oposição ao eixo y, justificando o sinal negativo. Então vamos lá, y é igual, y0 aqui se encontra, então nós temos r que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2, mais a velocidade inicial do bloco na direção do eixo y é vb seno de 45 graus, então nós temos vb vezes o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, vezes t, o tempo t multiplicando, menos g vezes t elevado ao quadrado sobre 2. Muito bem? Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora em busca do tempo de voo do bloco a partir do ponto B. Então vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar essa equação, eu vou assumir que y é igual a 0, pois neste caso eu estou supondo que o bloco voltou para o solo, voltou para o eixo x. E com isso, resolvendo uma equação do segundo grau, eu consigo determinar o tempo de voo.
determinando o tempo de voo, eu consigo encontrar a distância que o bloco se encontra do ponto A, pois ao determinar a posição final no eixo X, a partir do tempo de voo, eu consigo justamente encontrar a distância que o bloco aterriza do ponto A, pois o ponto A está justamente na origem do meu sistema de coordenadas. Então, esse é o raciocínio que eu preciso utilizar neste item. Então, vamos lá. Vamos fazer agora y igual a zero. Então, se y é igual a zero, eu já vou fazer y igual a zero aqui, né? Então, vamos lá. Zero é igual a esta soma. Então, nós temos esses três termos. Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, ambos os membros da igualdade. Então, menos 1 vezes 0, 0. Então, agora eu vou ficar com gt ao quadrado sobre 2, positivo, menos vb raiz de 2 sobre 2t, observe, menos r que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2 igual a 0. Vamos agora determinar o delta dessa equação do segundo grau. Delta é o coeficiente b elevado ao quadrado, portanto, vai ficar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado dá meio. E VB ao quadrado. Então, dá VB ao quadrado sobre 2, B ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, que é G sobre 2, vezes o coeficiente C, que é menos R, que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. Regrinha de sinal, aqui vai ficar positivo, então aqui eu tenho R, 1 menos raiz de 2 sobre 2. Logo, nós temos delta sendo igual a VB elevado ao quadrado sobre 2 mais 2GR, que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. VB ao quadrado sobre 2 é maior do que zero, 1 menos raiz de 2 sobre 2 também é maior do que zero e, portanto, o delta é positivo. Logo, o tempo t vai ficar dado por, então nós temos agora, menos o coeficiente b, então eu vou obter VB raiz de 2 sobre 2, VB raiz de 2 sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, então aqui eu vou enxugar a notação, vou deixar assim mesmo, sobre o dobro do coeficiente A. O dobro de G sobre 2 é simplesmente G. Observe até aqui o resultado obtido e todos os cálculos realizados. Muito bem? A raiz com a subtração não me interessa, pois ao utilizá-la, você vai obter um tempo t menor do que zero. Portanto, o tempo de voo é dado justamente por essa soma. Logo, se eu determinei o tempo de voo a partir do ponto B, eu consigo agora determinar a posição final sobre o eixo X ocupada pelo bloco, que coincide justamente com a distância ao ponto A. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro novamente. Então, eu vou simplesmente substituir t aqui. Então vamos lá. A velocidade VB eu vou precisar. Então eu vou apagar essas considerações. Já equacionei o eixo Y e obtive o tempo de voo. Então agora, esse é o meu desafio. Então vamos lá. Eu tenho que a posição final x, que coincide justamente com a distância ao ponto A, é R raiz de 2 sobre 2 mais VB raiz de 2 sobre 2 vezes o tempo t que se encontra logo acima. Vamos lá. Vezes t. Bom, t é
VB raiz de 2 sobre 2G. Então, vou abrir um colchetes aqui. VB raiz de 2 sobre 2G. Estou abrindo em duas frações. VB raiz de 2 sobre 2G mais VB raiz de 2, mais a raiz de delta sobre G. Então, vamos lá. 1 sobre G vezes a raiz quadrada de delta, que é VB elevado ao quadrado sobre 2, mais 2GR, que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Essa é a resposta, porém, vamos trabalhar um pouco mais em cima dessa expressão. Bom, então vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar G para dentro dessa raiz quadrada. Ao jogar 1 sobre G para dentro da raiz quadrada, ele vai entrar ao quadrado no denominador. Então, aqui vai ficar 2R sobre G. Então, 2R sobre G. Muito bem? E agora, eu vou substituir VB e, consequentemente, VB ao quadrado na expressão abaixo. O que eu posso fazer antes dessa substituição é o seguinte, eu vou melhorar um pouco mais essa expressão fazendo a distributiva aqui, porque aí eu vou ficar com VB ao quadrado em mais um termo. Então, vamos lá, ó. X, vamos melhorar a expressão. R raiz de 2 sobre 2 mais. Então, vamos lá. Raiz de 2, aqui vai ficar VB quadrado. VB ao quadrado, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, cancela com o número 2 aqui embaixo, então VB ao quadrado sobre 2G, eu tenho um outro número 2 no denominador, então VB ao quadrado sobre 2G, muito bem, ok? Mais, então vamos lá, agora VB raiz de 2 sobre 2, VB raiz de 2 sobre 2, que multiplica essa raiz quadrada. VB ao quadrado sobre 2G ao quadrado, mais 2R sobre G. Eu vou fazer a distributiva aqui também. 2R sobre G vezes 1, 2R sobre G, menos, aqui eu vou cancelar o número 2, então R raiz de 2 sobre G. R raiz de 2 sobre G na raiz quadrada. Muito bem? Agora eu vou jogar VB ao quadrado na expressão abaixo. Então vamos lá. Encontrando aqui mais um espacinho. Vamos juntos. A posição final X vai ficar dada por R raiz de 2 sobre 2 mais VB elevado ao quadrado é esse termo que eu aqui ilustro. Ou seja, VB elevado ao quadrado é, fazendo a distributiva, 2GH menos 2GR, que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2, e, portanto, nós vamos encontrar 2GH menos 2GR mais, observe agora, GR raiz de 2. Mais GR raiz de 2. Então, vamos lá. VB ao quadrado é 2GH menos 2GR mais GR vezes a raiz quadrada do número 2. Então, vamos juntos. R raiz de 2 sobre 2 mais. Agora eu tenho 1 sobre 2G multiplicando VB quadrado. 1 sobre 2G multiplicando aqui vai me dar H no primeiro termo, menos R no segundo termo, certo? 1 sobre 2G, então 2G aqui embaixo, vou simplificar a gravidade, vou ficar com R raiz de 2 sobre 2 somando. Mais R raiz de 2 sobre 2 somando. Muito bem? Então, resolvi esse termo. Mais VB raiz de 2 sobre 2.
Tá, então vamos lá. Mais raiz de 2 sobre 2 vezes VB. VB é a raiz quadrada deste termo. Se eu jogar raiz de 2 sobre 2, que está multiplicando a raiz, para dentro da raiz, esse número entra ao quadrado. Então vai ficar 2/4, que é meio. Então meio multiplicando essa galera dentro da raiz. Então eu vou ficar com raiz quadrada, eu vou elevar a meio no final, meio multiplicando essa galera. GH menos GR mais GR raiz de 2 sobre 2 elevado a meio, que multiplica, vamos lá, muito bem, que multiplica a raiz quadrada deste termo agora. Então vamos juntos. VB elevado ao quadrado. Então VB ao quadrado, vou tirar a raiz quadrada da jogada. VB elevado ao quadrado sobre 2g quadrado. Então vamos lá. VB ao quadrado sobre 2g ao quadrado. De novo, 2g ao quadrado. Eu vou ficar com h sobre g. Muito bem. Menos. Aqui eu estou dividindo por 2g ao quadrado. Então eu vou ficar com menos r sobre g. Muito bem. Mais 2g ao quadrado. Eu vou ficar com r raiz de 2 sobre 2g, r raiz de 2 sobre 2g. Então, tudo isso dentro dessa divisão, dessa primeira fração. Muito bem, não esqueci de ninguém. Ok, agora sim. Mais 2r sobre g menos r raiz de 2 sobre g. Muito bem? Então vamos lá. H sobre G eu vou manter. Então H sobre G. Agora observe o seguinte. 2R sobre G menos R sobre G vai dar mais R sobre G. Muito bem? E agora eu tenho meio de R raiz de 2 sobre G menos 1R raiz de 2 sobre G. Meio menos 1 dá menos meio. Então, nós temos menos R raiz de 2 sobre 2G dentro da raiz quadrada. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Então, vamos lá, dando sequência, pegando aqui mais um giz. Vamos melhorar essa expressão. X, portanto, é igual. R raiz de 2 sobre 2 mais R raiz de 2 sobre 2 vai dar R raiz de 2. Então, eu tenho R raiz de 2 menos R mais H mais, observe agora, nós temos um produto de duas raízes quadradas. Então, eu vou fazer a distributiva aqui. É a raiz quadrada dessa distributiva. Então, vamos lá. GH multiplicando H sobre G. Vai dar Hzinho ao quadrado. Muito bem. Agora, GH multiplicando R sobre G vai dar mais RH. Muito bem? GH multiplicando este termo, eu vou ficar com menos. Então vamos lá, eu vou cancelar G, vai ficar RH raiz de 2 sobre 2. RH raiz de 2 sobre 2. Muito bem? Agora, menos GR multiplicando este termo. Então, menos, eu vou cancelar G, menos RH. Muito bem? Menos multiplicando este termo, positivo, cancela G, vai dar menos R ao quadrado. Muito bem.
este termo multiplicando este termo, mais. Então agora eu vou simplificar o g, e eu vou ficar com r ao quadrado raiz de 2 sobre 2, mais r ao quadrado raiz de 2 sobre 2. Muito bem? Mais. Vamos lá. Este termo multiplicando este termo agora. Eu vou cancelar g com g, vou ficar com RH raiz de 2 sobre 2, RH raiz de 2 sobre 2, mais, vamos lá, este vezes este, eu vou simplificar g com g, vai ficar r ao quadrado raiz de 2 sobre 2, então r ao quadrado raiz de 2 sobre 2, observe o cantinho do quadro, e por fim, menos, observe essa multiplicação, eu tenho agora, eu vou simplificar g com g, no denominador aparece o número 4, então r ao quadrado vezes 2 sobre 4, é isso mesmo? Vamos lá, simplifica g com g, r ao quadrado, certo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, sobre, se eu simplifiquei o g, vai ficar 2 vezes 2, 4, então menos r ao quadrado sobre 2, menos r ao quadrado sobre 2. Eu vou simplificar agora, ó, RH com menos RH, essa fração com essa fração. Vamos ver se eu consigo cancelar mais alguém. Infelizmente não, então agora vamos juntos. X vai ser igual ao H mais R que multiplica raiz de 2 menos 1, certo? Mais, então H mais R que multiplica raiz de 2 menos 1, agora na raiz quadrada. Dentro dela nós temos H ao quadrado, observe agora, menos R quadrado com menos R quadrado sobre 2 vai dar menos 3R ao quadrado sobre 2. Muito bem. Agora, aqui, 2 vezes R ao quadrado raiz de 2 sobre 2. Eu vou somar a mesma fração 2 vezes, então mais R ao quadrado raiz de 2 dentro da raiz quadrada. Então, vamos melhorar um pouco mais essa expressão. A posição final x, que coincide justamente com a distância do ponto de aterrissagem ao ponto A, é H mais R, que multiplica raiz de 2 menos 1, mais a raiz quadrada de H ao quadrado mais R ao quadrado que multiplica raiz de 2 menos 3 meios. Muito bem, não esqueci de nenhum termo. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, enfim, eu encerro este vídeo. Até a próxima.